Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje eu vou expor aqui a principal teoria de um dos filósofos mais influentes da modernidade, chamado René Descartes. Foi um filósofo francês, também foi um matemático e um físico, tá bom? Que nasceu no ano de 1596, lá na França, tá? Você já deve ter ouvido falar dele, mas eu vou trazer aqui um pouquinho da teoria epistemológica dele, tá certo? Acerca do que ele acreditava que eram os métodos corretos para se chegar em uma verdade inabalável, tá bom? Então, assim, a gente está falando de um dos filósofos mais influentes, tá? Ele acabou por estabelecer uma linha de pensamento que posteriormente ficou conhecido como epistemologia, tá bom? Ou seja, o que essa corrente significa, né? Quando a gente fala de epistemologia, nós estamos falando de duas palavrinhas, tá? Episteme, já vimos que significa conhecimento, ciência, logia, que deriva do logos, tá? Grego, que significa estudo. Então, é o estudo do conhecimento, né? São as teorias do conhecimento. Nesse momento aqui específico, não se bastava somente entender o que nós devemos conhecer, tá? Mas como é que nós iríamos conhecer as coisas? Então, as pessoas estavam muito preocupadas em descobrir qual é o método, qual é a forma, o jeito, o trajeto que poderia usar para se chegar nesse conhecimento, nessa verdade inabalável que eu falei, tá bom? Então, assim, nessa época se destacam duas correntes, que seria o racionalismo e o empirismo, tá bom? O empirismo falava que o conhecimento vem através da experiência, tá bom? Então ele dava uma relevância muito maior para a experiência e somente através dela que a gente poderia conhecer alguma coisa, né? Só através da experiência, e o racionalismo, que é o que eu vou tratar aqui hoje, que é a corrente do Descartes, tá? Nessa videoaula aqui, gravada, sobretudo porque o Descartes foi considerado, na verdade ele é ainda considerado como o pai da filosofia moderna. Ele meio que inaugura esse período da filosofia, tá? Então, exatamente ele, René Descartes, que é considerado como um grande racionalista, tá bom? Então, assim, diferente dessa escola empirista que teve grandes filósofos como David Hume, por exemplo, Francis Bacon, John Locke, entre outros vários, todos eles queriam acreditar que a experiência era a fonte mais segura para se alcançar o conhecimento verdadeiro das coisas, tá bom? Em contrapartida, Descartes, nessa corrente racionalista, ele vai acreditar nesse esforço cognitivo, ou seja, nesse esforço racional, né, de que todos os seres humanos possuem essa capacidade racional de forma exatamente igual, tá bom? Porém, alguns usam essa capacidade racional melhor do que outros. Então, ele racionaliza tudo, sobretudo, inclusive até o próprio conceito de divino, até Deus, inclusive, ele coloca em dúvida e até a própria existência dele mesmo. Tá? Então, todos esses argumentos que ele coloca, o Descartes ele trabalha, né? Perdão, como é que ele começa especificamente nessa ideia, né?
o Descartes ele vai começar da seguinte forma: a gente precisa chegar, partir de um ponto que seja seguro, tá? Precisa de um ponto seguro, completamente seguro e que não possa ser colocado em dúvida para poder partir, para poder dar partida nesse raciocínio. Então, assim, qual seria esse ponto de apoio seguro para o Descartes? Talvez os sentidos, não. Sentido, segundo, de acordo com Descartes, ele não era confiável. Então, não seriam, consequentemente, fontes seguras de conhecimento. Né? Como, por exemplo, deixa eu pensar, quando você era criança, você tinha medo de algo e você pensava que era um fantasma, e aí quando você acorda, você percebe que aquele barulho que você escutou de noite na sua casa, na janela, na verdade era um galho na sua árvore, ou na sua janela, perdão. E o que ele quer dizer com isso, né? Basicamente que os nossos sentidos eles podem nos enganar de certas formas. Então, assim, segundo o Descartes argumentou que por essa razão, é claro, né, que ele usou outros argumentos muito mais complexos do que isso, não se poderia confiar como fonte segura para o conhecimento verdadeiro e inabalável os sentidos, tá bom? Então, assim, às vezes você tá, um outro exemplo, você tá numa festa, por exemplo, e você bebeu demais, e aí você começa a olhar alguma coisa, ali você está completamente bêbado e os seus sentidos eles começam a ficar deturpados. Você observa algo que na verdade não era bem aquilo que você estava olhando. As coisas começam a ficar meio turvas, né? Então é nesse sentido assim. Então os sentidos não podem te oferecer essa verdade absoluta. É necessário passar por um crivo, por um método, digamos assim, que seja um pouco mais rigoroso para se chegar nesse fim, tá bom? O Descartes ele questiona a sua própria existência, tá? Então, o Descartes ele generaliza muito, né? Ele questiona tanto a própria existência quanto a existência de todas as coisas no mundo inteiro, no universo. Tá? Mas a contra-argumentação que o Descartes vai usar nas meditações é a seguinte, né? Tudo bem, eu posso questionar os meus sentidos, mas eu não posso questionar que 2 mais 2 é igual a 4. Tá? Nem que o todo é maior que a parte. Tá? Isto é, tanto o Descartes colocaria, né, colocou tanto a matemática quanto a geometria podem me oferecer verdades que são indubitáveis. Tá? O Descartes novamente ele vai contra-argumentar contra o próprio raciocínio dele, dizendo que poderia haver essa possibilidade de um Deus enganador, que seria o que o Descartes chamaria de gênio maligno, né, que seria esse criador do mal, que seria uma entidade manipuladora que nos engana sobre as verdades tanto da matemática quanto da geometria. Entretanto, aqui está a racionalização do divino, como eu coloquei lá no começo. O Descartes ele vai dizer que Deus só poderia existir se ele for bom, certo? Se ele for essencialmente bom. Deus só pode existir enquanto ser bom. Deus ele poderia ter algumas características, alguns atributos específicos para ser Deus, né? Obviamente ele precisa ser onipotente, onisciente,
onipresente, benevolente, ou seja, ser completamente bom, bom em si, né, por si também. Então, assim, um Deus que seja perfeito, né? Se Deus não é bom, então ele não tem tantos atributos, então ele não pode ser nem considerado como um Deus, né? Se Deus não existe, falta a ele ainda a perfeição de existir, né? Que uma mosca poderia ter, inclusive, né? Então, assim, uma, o Deus estaria uma categoria abaixo disso, se ele não tivesse essa categoria da própria existência, tá? Então, a partir de outra parte da meditação, que se não me engano é a segunda parte, ele vai estabelecer o que ele chama de dúvida metódica, né? Ele vai começar a pensar num exercício, começar a duvidar de tudo que existe, de questionar todas as coisas e aquilo que nós temos como, aliás, nós tínhamos naquela época como verdade absoluta, tudo que foi colocado naquele momento como verdade teológica, como verdade. É porque a gente está falando de um contexto aqui, naquela época, de pós-Idade Média, então, naquele momento, as verdades elas eram diferentes das nossas que nós temos hoje em dia, que nós possuímos hoje em dia. Então, assim, ele vai querer se debruçar sobre isso, tá bom? A única coisa que resta nesse exemplo, nesse exercício racional do Descartes, é exatamente a própria dúvida, né? E aí o Descartes ele vai chegar no cogito, que é aquela famosa frase dele que todo mundo já deve ter ouvido falar, do penso logo existo, que através desse método, dessa dúvida metódica, né? Porque ele pode colocar tudo em dúvida no universo, né? Mas a dúvida é a única coisa que eu não posso duvidar. Porque quando eu duvido de algo, se eu duvido, não sobra mais nada, né? Basicamente. Eu continuo duvidando, entende? Então, mesmo que eu duvide da própria dúvida, a dúvida ainda permanece existindo. Então, se a gente duvidar da dúvida, a gente fica sem base nenhuma para consolidar efetivamente um conhecimento. Então, assim, e nas demais meditações, a gente vai entender que a gente só existe enquanto seres que pensam. A gente só pode existir enquanto a gente pensa, tá? Mesmo que nós fôssemos, por exemplo, um louco no hospício, uma pessoa presa, por exemplo, com muitos distúrbios psicológicos, mesmo que essa pessoa visualize, por exemplo, um alienígena ou um ser mítico, mesmo que você coloque em dúvida esse pensamento dessa pessoa, mesmo assim ela ainda permanece existindo enquanto ela duvidar, tá bom? É nesse sentido, assim, eu existo enquanto um ser que pensa, né? Enquanto coisa pensante, independente da pessoa, independente do que você pensa, independente daquilo que você está colocando em dúvida. Tá? Um ser que afirma, que nega, que deseja, que sente. Então, assim, o Descartes ele vai estabelecer três categorias, então, de ideias que se fecha a, a o geralzão, assim, por cima da, do pensamento cartesiano. Tá? Exatamente a ideia de que existem três conceitos de ideias. O primeiro deles seria a chamada ideia inata, né, que seria algo que já seria
inerente, ou seja, que já nasce com a gente desde o nosso nascimento mesmo. Literalmente, coisas não, ideias que já nascem conosco juntamente do nosso nascimento, tá? Que já estão na nossa mente. Aquilo que eu esforço, que eu conquisto através do meu esforço cognitivo, é o conhecimento de fato, né? A segunda modalidade de ideias seriam as chamadas ideias criadas, tá? Ou seja, isto é, de coisas que não existem, mas que são um conjunto de ideias que foram criadas por nossa mente. Por exemplo, a ideia de um minotauro, por exemplo, que é um mito muito famoso, todo mundo conhece, que é metade touro, metade homem. Isso na verdade não existe, mas na verdade são junção de duas outras ideias, né? De homem e de touro. Então, assim, essa seria as ideias criadas, tá? No sentido de meio como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, como se você estivesse recortando e colando algumas ideias específicas para formar outras. E a terceira ideia, então, seria a ideia que vem de fora, tá? Da qual não há controle e nós não criamos, tá certo? Ou seja, essa seria a ideia de Deus, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham entendido, assim, eu dei um geralzão mais, assim, da, da filosofia cartesiana, trouxe um pouco do método também, e eu queria citar aqui duas questões do Enem que eu trouxe para a gente ver aqui se vocês conseguiriam responder, tá bom? Eu vou ler aqui rapidinho. Enem 2012, questão 30. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Citação do Descartes. Texto 2, citação do David Hume, que é, como eu falei no vídeo, é um filósofo que tem como método para se chegar na verdade ou a experiência, tá? Diferente do Descartes. Sempre, abre aspas, sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deri, perdão, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Nos textos, aqui é a pergunta, tá? Essa foi a frase do David Hume. Nos dois textos que eu já acabei de ler, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos, ou seja, a comparação dos dois trechos, permite assumir que Descartes e Hume a. defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo, b. entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica, c. são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento, d. concordam com o conhecimento que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos, ou atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Tá? Se vocês quiserem ver de novo, ouvir de novo, vocês podem voltar o vídeo aí. Tá? A outra questão é em Enem 2014, questão 4, tá? Todas as duas questões são caderno azul, tá? Se vocês quiserem pesquisá-las. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca, ou seja, aquela generalização que eu falei para vocês, para se chegar no código.
Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Tá bom? A questão é, apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para o ou para a letra A, dissolução do saber científico, B, recuperação dos antigos juízos, C, exaltação do pensamento clássico, D, surgimento do conhecimento inabalável, ou E, fortalecimento dos preconceitos religiosos. Tá? Vocês já chutaram aí? Se vocês quiserem pausar para responder o vídeo, tudo bem. Podem pausar agora, mas a resposta da primeira questão, é a do Enem 2012, questão 30, é a letra E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo da obtenção do conhecimento. Como eu falei ao longo do vídeo, ao longo da videoaula, esses dois filósofos, eles pensavam diferente. Um era de uma corrente que tomava a experiência como a forma correta de se chegar na verdade, e o outro, do qual fazia parte o Descartes, que era a corrente do racionalista, que era aquele que acreditava que só através do racional, da racionalização das coisas, que você pode obter essa verdade. Tá bom? Letra E. E a resposta da segunda, que é o Enem 2014, questão 4, é a letra D, que é o surgimento do conhecimento inabalável. Né? Como eu falei para vocês aqui ao longo do vídeo, a busca, né, que o Descartes tanto fez ao longo dessa sua filosofia era justamente a busca por esse conhecimento inabalável, por isso que ele criou esse método cartesiano. Tá bom, gente? Então é isso. Queria agradecer pela disponibilidade de cada um que viu esse vídeo todo até aqui. Valeu e até a próxima.